Muchas gracias por la invitación de CIESPAL, por aceptar y por invertir, ¿no?, en la idea. Agradezco mucho a Alejandro, a Mari Carmen, a Miriam, aquí presente, que hicieron lo posible para que yo estuviera aquí. Y, en fin, voy a tratar de explicar un poco el título de la conferencia, de la plática, que es Plano Encerrado, Fábula Ética. La idea de plano encerrado tiene un poco el intento, el intuito de que nos remitamos a un proyecto que foi suturado, projeto que foi, de alguma maneira, interrompido, que era o projeto do Cinema Novo e o projeto mesmo da sociedade brasileira. Há pessoas que não estão de acordo que hubiera habido uma continuação, um contínuo, não, de las ideias que permeavam a sociedade brasileira entre fines de los anos 50 e início de los 60, foi um período bastante progressista, ok? Pero eu creio que didaticamente é importante que tenhamos essa perspectiva, ou seja, o golpe militar interrompeu algo, interrompeu um processo que não se sabe para onde iba a ir, pero que seguramente iba a ser algo um pouco mais dialógico, por lo menos, ¿no? Pero bueno, entonces la idea de plano encerrado tiene que ver con eso, pero también de acotar los planos de las cámaras, ¿no?, de los cuadros, de las secuencias, de las imágenes, a determinados contenidos y determinadas formas de la sociedad brasileña que no eran ya las que estaban siendo tratadas anteriormente. O sea, se encerró, se achicó, se limitó bastante el horizonte, ¿no?, de los planes cinematográficos, ¿okay?, de las cámaras. La otra parte del título, que es una fábula ética, corresponde a que yo voy a tratar de comentar con ustedes algunas películas de ficción, pero que de alguna manera tienen uma incumbência, têm um propósito social, um propósito cronotópico, como eu digo, um propósito que alude muito à história do país. E essa alusão lo hace sempre de uma perspectiva de renovação ética ou de crítica a la moral, por lo menos de la moral que se vino com os militares. Ok? Então, aí está um pouco a questão del título, Plano Encerrado, Fábula Ética. É importante comentar que a ditadura em Brasil não começou em 64 e tampouco terminou em 65. Perdão, em 85. Sino que a lo largo do século XX, a partir do ano de 1930, houve uma série de intentos e intentonas, okay, de golpes de Estado, de esquerda, de direita, e se vivia desde esse período um estado autoritário, um estado de autoritarismo, uma espécie de sentimento do autoritarismo, não? Sem que o Estado fosse del todo autoritário, aunque a partir de 37 tivemos uma ditadura de facto com o Estado Novo de Getúlio Vargas. Então é importante perceber que em Brasil o período de democracia real no século XX foi muito reduzido, muito reduzido. E isso eu creio que é na maior parte dos países de América Latina. Por isso, a ditadura em Brasil não começou em 64, isso se vino conformando pouco a pouco. E a ditadura tampouco terminou em 85, porque toda a estrutura constitucional e a estrutura do Estado autoritário se mantuvo hasta a primeira Constituição
democrática del 88, né, a Constituição Cidadana, que nós chamamos, e se mantém hasta hoje. Há uma série de artículos que se mantêm, artículos que nos remitem a um período autoritário que se mantém na Constituição. Então, é importante estabelecer isso. Outro dado também é que a ditadura de Brasil não foi uma ditadura que, diríamos, uma ditadura que se generou nada mais em Brasil. Se vocês percebem, é um período de ditaduras em toda a América Latina, em boa parte de Ásia, de África, não? E aún de Europa. Okay? Então, é um período em que se vivia essa série de argumentos, essa série de enunciados que convergiam à ideia de autoritarismo. Não? Poderia ser autoritarismo populista, militar, enfim, dictatorial propriamente. Não? Então, tampouco foi algo que se generou apenas em Brasil. Não? Eu simplifico um pouco dizendo que muitas agências e muitos agenciamentos, enunciados e valores se foram disseminando a partir da máquina de propaganda da Guerra Fria. Não? Claro que essa é uma simplificação, mas me parece importante seguir com esse lugar comum, porque desde aí se pode partir para algo um pouco mais complexo, quizá. Pero a título de história nacional, definitivamente a ditadura em Brasil, a ditadura militar, começou em 64 e terminou em 85. Ok? E começou em 31 de março, na noite do 31 de março del 64, e se consolidou em 1 de abril, que é o dia da mentira em Brasil. Ok? Em boa parte do mundo, não é o dia do chiste e da mentira. Então, bem, se consolidou em 1 de abril, como, enfim, se sabia que era uma ditadura, mas foi uma ditadura apoiada plenamente, ampliamente pela sociedade civil. Então, há autores que dizem que é uma ditadura cívico-militar. Muito bem. A ditadura em si, em Brasil, a questão política, digamos, de partidos e do jogo político, em relação à tomada de poder e do manejo do Estado, etc., tem vários estádios. Mas eu os divido aqui em 3 básicos também para simplificar bastante. Okay? Um é a fijação do projeto do golpe, porque o golpe se deu como uma revolução. Como a maior parte dos golpes na América Latina, os golpes de direita, são revoluções. Não? E tratam de alguma maneira de fazer essa coisa que temos bastante claro hoje dia, que é a modernização autoritária. Não? Então, esse período se deu entre o 64 e o 68, sim? Com o golpe já de Castelo Branco. Muito bem. Esse período, então, eu trato de estabelecê-lo como um período em que se saem os tanques de Minas Gerais, com Mourão Filho com adelante desse projeto, e chegam a Rio de Janeiro e estabelecem o golpe. Okay? Hasta o 68, quando se determina o acto institucional número 5, que eram actos do governo militar, okay? Que estabeleciam determinados passos adelante, passos à frente de um processo crescente de autoritarismo. Então, no 68, o acto número 5 já estabeleceu claramente para os intelectuais, para a sociedade civil, que havia um golpe, que houve um golpe e que havia já um governo de facto. Okay? Então, muitos intelectuais em Brasil que quizá hasta apoiavam ou estavam assim esperando o que ia passar, já definitivamente ou foram exilados, ou já se passaram à la clandestinidade, ou começaram a ser um projeto independente. Não? O segundo período vem do 68 hasta o 77 e 78, que é o período mais duro da ditadura militar. É o período de Médici, ou Médici, como nós decimos, e é um período em que houve uma clara cerceão de los direitos constitucionais, okay? Um claro corte de los direitos
institucionales aún remanescentes, ¿no? Y la creciente ola de violencia, ¿no? Cierre de universidades, enfim, todos esses aspectos. E o terceiro momento é lento desmantelamento da estrutura do Estado, que começa em 78 e se vai até 85, mas isso não ha terminado. Ok? Há gente que disse que foi no 85, outros que no 88 por la questão da Constituição. E se pode dizer que, até hoje dia, se mantêm alguns rasgos na Constituição brasileira, na sociedade brasileira, relativas a esse período de despolitização, ¿no? Que foi levada adelante por la ditadura militar. Okay? Para encerrar um pouco essa contextualização histórica da ideia da ditadura, segundo a Comissão de la Verdad, instaurada por el governo del PT em 2012, por Dilma Rousseff, pero já bastante pensada por Lula e pensada também por Fernando Henrique Cardoso. Segundo essa comissão, que é uma comissão que é muito criticada, ok? Em Brasil houve mais ou menos, ok, cerca de 1.000 muertos, 1.000 desaparecidos e vários estudos dizem que mais ou menos houve 500.000 pessoas detenidas para averiguação. Então, vocês percebem que, relativamente, se comparamos com a Argentina e com Chile, por exemplo, e se comparamos, todavia, com casos mais extremos, pero menos conhecidos, como o caso de Peru, de Colômbia e, notadamente, o caso de Centroamérica, foi uma ditadura que ela foi muito cruel, pero também muito pontual. Okay? Determinadas elites da esquerda foram aplacadas. Em realidade, a comissão disse que foram um pouco menos, pero há muita controvérsia sobre isso. Okay? 1.000 desaparecidos, pero cerca de 500.000 pessoas detenidas para averiguação, nos apresenta um panorama muito peculiar, como eu disse, muito distinto de lo demás de América Latina, ok? E uma espécie de diferença, uma espécie de peculiaridade da sociedade brasileira ou da ditadura brasileira, de por um lado, uma paranoica regeneralizada entre os agentes do Estado, não repressor. E de outro lado, uma debilidade com o pensamento repressor, obviamente, em levar adelante determinadas pressões, determinados encarcelamentos, prisões, ou desaparecimentos, etc. Obviamente, eu estou falando com uma lógica que há que contextualizá-la, não? E também comparativa com a Argentina, Chile e os demais casos menos conhecidos, pero muito mais graves, digamos, como Centroamérica. Em caso de Guatemala, se habla de 500.000 muertos, não? Claro que o período é muito mais amplo também. Pero bueno, então isso nos contextualiza um pouco de lo que foi a ditadura militar brasileira, lo que foram os processos de autoritarismo que se foram encadenando em Brasil, ok? Para o cine isso, e para os intelectuais em geral, isso significou uma grande contradição. Uma grande contradição. Por quê? Porque em Brasil sempre se disse que a intelectualidade, a inteligência, é de esquerda. Okay? Não há intelectual de direita em Brasil. Isso, obviamente, simplificando também. Mas isso dizem os intelectuais, a maior parte da intelectualidade brasileira, não? Pero tampouco há uma direita política em Brasil. Não há uma direita política clara, uma direita política que se assuma como tal. Okay? Brasil é um país de centro, no sentido da política partidária. Sim? Então, essa coisa de que todos os intelectuais são de esquerda, faz com que boa parte da intelectualidade do momento permaneça sendo de esquerda e permaneça com atitudes de esquerda em seus projetos culturais.
y intelectuales. Sin embargo, sin cualquier tipo de participación política efectiva en el Estado. Pero lo curioso es lo siguiente. Essa primeira fase da ditadura que eu lhes disse, al 64 e al 68, é um período em que há várias películas de clara agressão, de clara divergência com o Estado autoritário. Okay? Claramente era uma posição que se estava confrontando com a ideia do Estado repressor. E o Estado já estava armado, já tinha possibilidade de conter essa repressão, mas não lo hizo. Não lo hizo. Nessa primeira fase. Então, hasta 1968, por exemplo, há películas importantíssimas em Brasil, como Aruanda, Arraial do Cabo, Cabra Marcado para Morrer. E esses foram hechos um pouco antes do golpe e durante o golpe. E Deus e o Diabo na Terra do Sol, e Os Fuzis, que são as películas que, para mim, são as películas que são, assim como o núcleo duro do cinema novo. Ok? E eu lá chamo também de películas premonitórias, ok? De antevisión, que antevêm o que vai venir. Como eu lhes dije, todo o período, todo o século XX, a segunda metade do século XX brasileiro foi um período de bastante confronto de ideias, pero sempre com digamos aí, a hegemonia autoritária de alguma maneira, sim. Pero houve esse movimento cinematográfico que de alguma forma antecipou o golpe mais duro, o golpe mais problemático que foi o de 64. Não? Então, a película Deus e o Diabo na Terra do Sol foi filmada em 62, 63 e foi exposta, exibida em 64. É uma película, e todas essas películas que eu comentei, inclusive Os Fuzis, são películas que tratam de aspectos sociais de Brasil, muito patentes, mas são películas que também tratam de aspectos políticos, de repressão política, e de repressão importante política, e a vezes de repressão militar, como no caso de Os Fuzis, okay? Antes da ditadura, antes do golpe. Então, me parece que isso explica um pouco esse clima que se vivia, ok? E me parece que, de alguma maneira, projeta o clima realmente que se vivia em Brasil e o clima de los intelectuales em relação à ditadura e também do Estado opressor em relação aos intelectuais. Porque Deus e o Diabo, Deus e o Diablo, é uma película que trata de assuntos de tierra, que tratam de questões relativas a mitologias brasileiras, ok? De questões relativas ao bandolerismo brasileiro, ao cangaço, não? Lampião e etc., e figuras míticas, ok? E junto com as demais são películas rurales, são películas que se passam em cidades do interior do país, em geral as cidades no norte do país, que são as menos desarrolladas no sentido burguês da palavra, e trabalho com essa ideia de autoritarismo. Então, me parece importante que veamos um fragmento, ok, de essa primeira película de Deus e o Diabo, que, enfim, transmite um pouco essa ideia. Há questões formais interessantes na película, ok? O cinema novo era uma corrente, foi um grupo de pessoas, okay, bastante disperso, esse término é muito artificial do cinema novo, pero que tem algumas convergências, muitos travelings. No caso dessa película que vamos a ver de Glauber Rocha, muitas tomadas desde arriba, ok? Desde aviões, helicópteros, etc. E sempre estabelecendo essa ordem de luta contra um poder
poder autoritário. En el caso ahí siempre es el poder de los terratenientes, ¿ok? Y el poder del, digamos ahí, de los cangaceiros, ¿ok? Que son los bandoleiros. ¿Ok? Então vamos a ver una primera parte de la película para que tengan una idea de cómo es, de lo que les he dicho entonces. Después se va a repetir. Nuestra película que vamos a ver un fragmento también que es Terra en Trance, pero ya con otro escenario, o sea, con otra locación, digamos, el sertón, como decimos eso, es el desierto, una parte del norte de Brasil, que es la parte quizá más mítica del país, que es nuestro oeste, nuestro pampa. Nossos Andes, sabe? E se cambia isso para a floresta. Explotada, como se sobreexpuesta. Uma região muito clara. Trabalhando a terra com as próprias mãos, até que dia. Então, é uma película que estabelece esse juego de poder entre terratenientes e lavradores e campesinos, pero também com um aspecto mítico do bandelorismo brasileiro, ¿sí? Chamado cangaço. Pero essa é uma película filmada antes do golpe, pero que já havia uma espécie de premonição aí, pelo que Jesus Cristo. Esse é um período de películas rurales. Os conflitos da terra e os conflitos do trabalho eram relativos a conflitos. Terra e trabalho eram sinônimos. E terra e capital. É interessante remarcar também que esse período do cinema novo é um período em que se chama de um período paternalista, porque os diretores tinham uma visão que o pueblo não tinha em si mesmo. Mas foram muito criticados os cineastas por isso. Inclusive foram chamados de populistas. Del trabajo, de la miseria en el campo.
instituciones pré-capitalistas. Bueno, essas películas, como eu les dije, foram películas hechas por uma parte da élite brasileira que tinha possibilidades de filmar, pero que retratava, que projetava de alguma maneira o que eles consideravam ser o pueblo. ¿Okay? Então, grande parte do problema estava no campo. E foram películas que foram pensadas e realizadas antes do golpe. Muito bem, não tiveram muito apoio do Estado, okay, para hacerla. E são películas que tratam de estetizar a miséria. Por isso, o manifesto de Glauber Rocha, Estética de la Fome, del hambre. Estética del hambre. Ok? Então, é muito curioso como se trabalha com esse tipo de imaginação, não? Pero vinculada ao campo, em que a miséria é claramente estabelecida como algo de irregularidade em relação ao campo, a las relações de trabalho del campo. Ok? Os aspectos técnicos eu comentei com vocês, eram aspectos de la iluminação natural, a maior parte do tempo, temáticas sociais relativas ao campo, muitas cenas exteriores, ok? Locações naturais, realismo, naturalismo, narrativos, aunque nessa película há aspectos fantásticos, ok? Cortes abruptos e montagem que eu chamo de montagem cubista, ok? Porque te dá vários aspectos, a vezes, de uma mesma cena, ou te desconfigura a cronologia, ok? Então, é importante remarcar um pouco isso. Agora vamos a ver a película de El Bravo Guerreiro, que hace parte da segunda fase dictatorial, que é a fase del 68 hasta el 77. Se mantêm muitas das características técnicas, ok? Sigue havendo uma iluminação bastante explotada, assim, bastante naturalista, digamos, e sem muito apoio de luzes artificiais, ok? Pero o mais curioso dessa parte é que se aqui se mostrava mais, se ensinava mais, digamos que eram películas mais cinematográficas no sentido que havia menos palavras. O senhor acha que um operário não sabe o que é política e qual é a diferença entre o Partido Nacional e o Partido Radical? Em que havia mais palavras antes, nas películas da primeira fase do cinema novo, não haviam quase palavras, havia muita imagem, se mostrava mais que se hablava. Algumas pessoas creem que é um dos princípios do cine, não? E nessa segunda fase não. E nessa segunda fase já se estabelecem claríssimas relações de um cine ensaístico, ok? Um cine sociológico. E esse cine sociológico demanda a palavra, demanda a explicação, demanda o didatismo, demanda a explicação. Então, se vocês vão ver, essa é uma película radical nesse sentido, que al final, a película é hablada todo o tempo, pero al final de la película é onde mais ou menos los vou a tratar de situar aí.
há 15 minutos seguidos de um discurso de um político. Ok? Ou seja, então é uma situação já radical, uma situação de explicação clara de que é o que está passando em Brasil. Porque são películas que tratam de retratar realmente. Aunque eu não creio em um cine de reflejo da sociedade, obviamente há projeções da sociedade no cine. Ok? Então é importante vincular essa ideia do ensaio, de lo sociológico, de lo que te vai a explicar lo que passa afuera de la película. Ok? Então, nessa película, esse é um dado fundamental. Por exemplo, nessa escena que é aí do princípio, não? Eles estão em um vapor, em uma sauna, e falam de política todo o tempo. Todo o tempo. Ok? É uma locação que poderia ser uma locação bastante explotada cinematograficamente, não? Porque, enfim, vapor, azulejos, todo isso, é pouco explotada cinematograficamente em favor de los diálogos. Ok? Então vamos a ver uma parte, essa parte, e logo vamos ao final, que assim se excede realmente em 15 minutos de diálogo. É importante perceber este personagem que aparece aí, de Paulo César Pereio, que ele é um tipo que está em plena ambiguidade ideológica. Ok? Pero ele disse: eu vou a juntar-me a los de direita para tratar de cambiar a ideia de los de direita. Claro que estou simplificando bastante, pero não logra. E, ao final, há uma espécie de catarsis aí num sindicato, em uma junta, não? E isso lo hace, já, de alguma maneira, liberar-se dessa ideia. É curioso também que as películas dessa primeira fase trabalham com o campo, com a ideia de lo pré-capitalista. E essa segunda fase de películas são películas urbanas, já em plena ditadura militar, e trabalham com aspectos altamente capitalistas e burocratizados. Que é o que se figura aí? Se figura partidos políticos, se figura sindicatos, funcionários públicos, ok? Órgãos do governo, do Estado, ministérios, etc. Então, são dois pontos de vista bastante diversos, não, pero que convergem para a crítica, não? Então, eu vou tratar de poner aí a parte final. Hasta el final. Não há escolha a fazer. Meu trabalho era uma maneira de dar sentido à vida. Está bem, mas antes eu quero falar. Mire, então ele disse: agora quero falar. Porque han hablado todos antes de ele, ok? Então ele começa a falar aí. E são mais ou menos 15 minutos de... São música para nossos ouvidos. Minha traição era pouca, era só minha. E minha vitória também o seria, embora eu não quisesse. Continuei a procurar e encontrei outros traidores da traição. Vi que não era só nem louco, e me juntei a eles. Perguntei se eram eles os inimigos dos poderosos, se as vozes eram deles. E disseram que não. Mas que ainda assim eram aqueles que os poderosos mais temem. Por quê? Por quê? Porque dizem que nós transformamos suas vítimas em seus inimigos. Mas como pode o carrasco pretender que a vítima não seja sua inimiga? Ora, é muito simples. Fingindo não ser carrasco. Se entende, mas como pode a vítima deixar de ver que é vítima e o carrasco é simples também. Se o carrasco não for carrasco, a vítima não é vítima. A vítima não quer ser vítima. Prefere dizer que é Deus que quer assim. Como se Deus pudesse querer a miséria e a desgraça, do que enxergar a si mesmo em defesa nas mãos dos algozes. E nós o que fazemos? Nada. Dizemos às vítimas que são vítimas e aos carrascos que são carrascos. Nós somos poucos e a guerra é imensa. Me responderam então que a vitória é uma flor que se cultiva com paciência e me levaram até as vozes. Vozes dos oprimidos. Vozes dos ofendidos. Vozes amigas com as quais eu queria confundir a minha.
Chega! Nenhum de nós aqui quer saber da sua vida nem dessa sua As vítimas são vocês. E era eu que precisava de vocês. Porque aquelas palavras sobre as quais se construiu o mundo, felicidade, justiça, beleza, verdade, liberdade, só teriam sentido para mim quando fossem de todos. Porque só para mim eu não precisava delas. A desgraça me acompanhou, a injustiça familiar, a beleza inútil, a mentira desnecessária e a liberdade. Quem pode tirar minha liberdade do meu corpo ou da minha mente? Para quem está só, qualquer mundo é um mundo. Não há escolha a fazer. Meu trabalho era uma maneira de dar sentido à vida, de não ser só, porque por mais fundo que eu vá em mim, não encontro razões suficientes para o meu existir. Mas por que estou eu entretendo vocês com tantas divagações? Aonde está o fio dessa meada? A carne sofredora cultiva mal a virtude da paciência. As palavras não destroem a fortaleza do poder. A pedra é mais dura do que a voz do homem bem intencionado. O punho fechado, ainda que erguido, não amedronta quem não está ao seu alcance. Os inimigos se combatem com as armas que eles mesmos usam, e se possível pelas costas, porque eles não têm pudor nenhum em lançar a víbora traiçoeira em meio a nossos rebanhos, nem esmagar nossos anseios sob as patas de seus cavalos. Por que iremos nós dar sempre a outra face, até que ele se canse de bater, já que nós não nos cansamos de apanhar? Contra a lança não há melhor escudo que outra lança. E se essa lança é o poder, é com o poder que temos que ferir. Então eu fui aí. Mais uma vez eu caí. Deixei aquele partido que era o nosso para instalar o poder criminal. Fazer o que ela gradualmente ir preparando. Descobri que o poder é uma arma, mas também é um ópio. O ópio dos poderosos, que não lhes deixa ver que em vez de senhores são escravos. Porque para eles o poder é o poder de ter e não o poder de fazer. Não são poderosos os que estão no poder, e sim os que estão atrás deles, e que são poucos. Agora eu pergunto, quem de vocês se reconhece no poder? Naquele poder que emana de vocês? Quem? Ninguém responde. Bueno, entonces la idea es básicamente esa. Esa segunda fase, ustedes perciben que es algo que tiene mucho que ver con la primera fase, pero las relaciones son completamente otras. Ya son relaciones capitalistas de hecho, de un Estado moderno, okay, que lucha, que trata de enseñar en el caso al público, ¿no? La manera de establecer un orden institucional claro y también de criticar. Pero, obviamente, el cine no cambia el mundo, ¿no? Entonces, eso no se llevó adelante. La tercera fase yo estableço como la fase institucionalizada, okay, del cinema novo, que es una fase en que se crea una institución llamada Embrafilme, en 1969. Y la Embrafilme va a ser una institución que va a producir, exhibir y distribuir 100% de las películas brasileñas. ¿Ok? Que hace todo el trabajo, ¿ok?, cinematográfico, de alguna manera. En ese sentido de pré-producción, de producción y de pós-producción. ¿Ok? Entonces, para esa fase, yo escogí otra película de Glauber Rocha que se llama Terra em Trance, que establece una clara relación ahí de confusión. Foi uma película hecha em 67, muito alegórica, que há personagens aí que são personagens amplamente basados em personagens latino-americanos, como Porfirio Díaz, etc. ¿Okay? E o nome del país aludido aí é El Dorado, ou seja, uma película amplamente alegórica. ¿Okay? ¿Por quê? Porque esse período, que é o período que estava se gestionando a Embrafilme, não se podia, de maneira nenhuma, falar diretamente como se hizo antes. Okay? Na primeira fase, se tinha que fazer uma alegoria, uma figuração diversa, metáforas outras que não foram figuras muito realistas, muito diretas, pontuais. Okay? Então, o que ele faz é uma clara alegoria. Cria um país, El Dorado,
crea um dictador, ¿no? que é o Porfirio Díaz, cria um cenário e um quadro de conflitos ideológicos que, se de alguma maneira existiam na sociedade brasileira, ok, foi amplamente idealizado aí, porque era uma espécie de poetas que queriam ser políticos, ou políticos que tinham ideias de ser poetas, e com a questão de outros grupos de clara tendência autoritária, que tratavam de alguma maneira de estabelecer o contrapunto aí, não? O contrapunteo. Então, é interessante observar isso. Essa película empieza como começou Deus e os Diabos, pero empieza na selva, no mar, se passa para a selva, que se chama El Dorado del País, ok? E depois a la ciudad, uma cidade colonial, que é Rio de Janeiro. Foi filmada em Rio, no centro, sim, no centro. Então, é uma película muito emblemática, não, do cinema novo, quizá a mais emblemática, e da fase da ditadura. Paloma Rocha é a hija de Glauber Rocha. Mira, aí está. Eu les digo que essa questão relativa à questão étnica e racial em Brasil é muito importante, e aí empieza, e eles lo retratam bastante, e empieza com um sonido afro-brasileño, digamos, né, da Umbanda, okay? Pero enfim, há uma gama incrível de sonidos e de música, não? Creo que não. Então, é uma película assim muito confusa, claramente turista, não é? E que estabelece essa ordem de direita a esquerda muito claramente, que é de um ditador, que é Porfirio Díaz, que é um megalómano, ok? De pessoas muito mais racionais, digamos, que é Há duas sequências que eu gostaria de passar para se menos se deram conta. Novas informações? O presidente exige sua renúncia em 5 horas. Habla de la renuncia de un presidente, como había hecho João Goulart 5 anos antes. Esse é um poeta. Não quero derrame de sangue. Já com a possibilidade de tomar armas, não? Agora temos que ir até o fim. Já disse, o sangue das massas é sagrado. O sangue não tem importância. Será o começo de nossa história. Se perdermos, Dias subirá ao poder. É uma luta inútil, seremos esmagados. Você não pode trair nós. Nossa aventura terminou. Aventura? Você chama Como todo o nosso nossa trabalho de aventura? 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 Você chama o nosso trabalho de aventura? Sara! Tome nota, não vou ditar. Cumpra as minhas ordens. Disperse os resistentes.
contradição das forças que regem a nossa vida. Então saiu grande discurso também. Nos lançou nesse impasse político tão comum. Está vendo, Sara? Quem era o nosso líder? O nosso grande líder! Eu sempre dizia Essa que ele cena é muito curiosa. Se lutasse, provaria muita coisa. Sequência. Morreria gente, sangue, Paulo, sangue. Não se muda a história com lágrimas. Hablam muito, pero é muita emoção aí. Quando todos tensão pegarem armas, até mesmo gente como você. Gente como nós, burgueses, fracos. Mas eu assumo os riscos. Se autodenomina burguês e deve. Pare, Paulo. Pare a sua loucura, Paulo. A minha loucura e a minha consciência está aqui no momento da verdade, na hora da decisão, na luta, mesmo na certeza da morte. Não precisamos de heróis. Precisamos resistir. E eu preciso cantar. Eu preciso cantar! Não é mais possível esta festa de medalhas, este feliz aparato de glórias, esta esperança dourada nos planaltos. Algumas cenas que se me hacen muito curiosas. Esse é o ditador, Porfírio Dias. Não traiu. Okay? Eu morrerei Católico. sem trair, proclamando a grandeza do homem, da É uma película natureza muito barroca. e Deus. Você fosse tão engraçado. Engraçado, eu sou um... A questão racial é muito importante. Mas Na hora de nossa morte, A questão mística é muito importante. A aceitação do misticismo da brasileira. Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. São películas que são todas elas também tildadas de populismo. Nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, obrigada. Pero tem um valor cinematográfico, um valor estético muito importante. E isso peso político também. Tomarmos as coisas, eu consigo receber mais vera. Posso falar que não seja de felicidade? Larga minha mulher, seu cachorro! Larga minha mulher! A cosa urbana de la burguesía y lo que la izquierda en Brasil es llamada de izquierda festiva, que es una izquierda de mentira, ¿no? Una izquierda muy de los happy few, como dicen los Estados Unidos. Foi torturado. Se habla de Paulo, as tortura. piores coisas estão acontecendo enquanto você... Coisas muito piores do que você viu em Alecrim. Eu tenho escrito sobre a mesa. Y yo voy a tratar de ponerlo ya la excelente secuencia final de Porfirio Díaz. as bases populares. A política articulava uma revolução. Ves cosas, redacciones de prensa, todo eso era muy recurrente ahí, en esa segunda fase. O meu Mira, princípio essa é é uma a sequência pureza muito de caráter. interessante, muito emblemática também. O ser populista de esquerda, aí está. tranquila. Construiremos uma grande nação. A pátria E é populista de direita. intocável. A família é sagrada. A minha esperança é um sol que brilha mais. Pela sua força moverá a história. Convenção e da convenção, e somos infinito eternamente Esse megalômano no corpo do nosso irmão. dominar. E não assumimos nossa. E enfim, então basicamente isso. Pela harmonia universal dos infernos, Seguir com a outra fase. chegaremos a uma civilização.
essa fase se diferencia de las demás por essa questão claramente vinculada com a coisa do capitalismo, da organização social, da institucionalização, ok? E da sutura, não? Da quebra que há em las esquerdas, ok? Ser populista, ou tomar em armas e etc. Então, isso já é uma clara alegoria ao que se estava passando, pero sem decirlo claramente. E foi aceitada por la ditadura militar. Não bem aceitada, pero sim foi. A última fase é uma fase posterior à ditadura, ok? Que é a fase que empieza em 85. Essa fase del 85 ella tiene sus peculiaridades bien marcadas, porque la Embrafilme, essa instituição que eu les dije, que foi fundada em 69, se termina em 90. Então, a cinematografia brasileira em 91, nada mais estrena 2 películas, e era uma cinematografia que produzia 150 películas ao ano, ok? Então, é muito curioso esse barrão que se dá, não? Se acaba com a Embrafilme. Depois, os modelos de produção, okay, de exibição e de distribuição são modelos neoliberais, claramente, porque as leis começam a ser uma espécie de acordo que establecem que há que haver parcerias público-privado, ok? Então, o governo, o Estado, dá pouco de dinheiro, pero estimula a que outras empresas aportem mais dinheiro, pero que tenham uma redução fiscal. Okay? Además, incentiva muito a coprodução com outros países. Então, é um período completamente neoliberal que se vive hasta hoy día, que es un periodo de cine de festival. En realidad son 2 clases de películas muy bolivianas, películas de festival. ¿Okay? Yo voy a tratar de establecer en una película del 96 y otra del 2012, la del 96 de muy famoso ¿okay? ¿Qué es eso? Pero es una película amplamente vinculada a la lógica hollywoodiense, de la representación, de la producción, de la figuración de la dictadura. Es una película completamente apolítica, pero habla y figura la dictadura. Entonces, muy curioso observar esse tipo de relação. Eu vou passar uma sequência em que me parece uma sequência clave pela completa, não sei se pode dizer, desleitura, ou seja, que se hace de los movimentos guerrilheiros, ou de los movimentos de tomaram em armas no período da ditadura militar. Okay? É uma romantização extremamente vulgar e tipo de Hollywood. Okay? Que é basicamente depois de aí. A cachorrinha que os russos mandaram para o espaço. Agora, corre mesmo, corre eu também pelo Gagarin. Vendo? São todos burgueses, não? Titov. Ah, não, peraí, aí é demais, né? Assistindo a chegada do Homem à Luna. Eles pensam que estão conquistando uma coisa, não estão conquistando nada, não tem um índio ali para matar. Você não entendeu a mensagem, César? Eles estão declarando guerra aos lunáticos como você. E aí está ele, embaixador americano, que vai ser sequestrado. This is the best television show I've ever seen. Only cost about $180 million. John, you are the most cynical man. America's flexing its muscles, sir. It's a political act, nothing more. No, you're wrong, John. It's a great victory for the entire world.
Então é uma película globalizada, uma película tipicamente do estilo de Hollywood, e del 96. Pero retrata muito bem a ideia de Menina, como ele dança bem! A gente se vê. Ó, a gente... Passa aí. Espera aí. Põe a mão no meu ombro. Eu quero ensinar-lhes um assalto a um banco que é muito cômico, Marcão. assim, Também não gostei do no nome, sentido mas foi o que me deram. Também Lenin não se chamava Lenin, nem Trotsky se chamava Trotsky. de uma imaginação da esquerda ou uma imaginação assim, Bom, muito bem, que companheiros busca Paulo, uma outra Júlio, visualidade, Daniel, uma outra Agora audiovisualidade. vocês vão se levantar. Aí, Não, mira, não, está peraí, pensando deixa eu no falar. treinamento Vocês vão se guerrilheiro. levantar, Mira como ficar se vão de treinar costa na eles. parede. Se vão treinar Nossa na companheira praia. Maria, ela vai falar para vocês. Ela é a nossa liderança aqui. E estão dizendo que vão chamar Vocês não uma podem pessoa, olhar o rosto uma dela senhora que é sua até que liderança, sejam seu liderazgo, definitivamente aprovados no guerrilheiro. grupo. Combinado? Para aquela parede. Não podem ver a senhora. É tudo muito dramático e muito teatral, não é muito assim idealizado, romantizado. Stalin também não se chamava Stalin. Cala a boca, hoje falto. Então sai chega lá. Comandante. De uma maneira sou a muito companheira masculinizada, inclusive. Membro da direção do Movimento Revolucionário 8 de Outubro, o MR8. O MR8 é uma organização com muitos excelentes. Então se mira como Parece vai ser o veterano, tinha treinamento deles na praia. É, um pouquinho. Continua. Paradisíaco, não é o treinamento. Relaxa aqui. Vai. Evoluiu muito de ontem para hoje, parabéns. Pensei que fosse mais difícil. Todo muito esquemático. Uma coisa é atirar num alvo. Muito bem, mas comer a sua comida é provar a verdadeira coragem revolucionária. Mira, essa é a cena que eu quero ensinar-lhes. Já passamos para finalizar aqui. Então, eles vão assaltar um banco. E vão assaltar um banco. Atenção, isso aqui não é um assalto. Mira aí, pensa. Vocês estão assistindo uma expropriação revolucionária. Nós estamos expropriando uma instituição bancária, que é um dos suportes Mirem os dessa quadros, ditadura os cruel e movimentos de sanguinária. câmera, a direção de Muitos arte. dos nossos companheiros que lutam pela liberdade e pela democracia estão sendo brutalmente torturados nas prisões desse governo militar e vocês não ficam sabendo de nada, porque a imprensa está censurada. Contem para os seus amigos o que está acontecendo. Nós somos o Movimento Revolucionário 8 de Outubro, o MR8. Bora! Assalto! Sai da frente, corre! Inclusive elementos cômicos ainda. Vamos sair daqui! Casa armada! Corre! É um assalto! Para! Para daí! Acelera, porra! Pues muy bien, entonces, esa, y mira, esa es algo muy típico de las películas de Hollywood, ¿no? La bandera, etc. Y hay toda una iconografía de las películas de dictadura, por ejemplo, El Segredo de tus Ojos usa mucho eso. En fin, entonces hay un claro vínculo ahí con todo ese tipo de imaginación, ¿ok? Que son películas claramente neoliberales, son películas hechas para vender, ¿no? Para vender. Y me parece importante ese increciendo que se va estabelecendo. Hay una última película aquí, yo no sé si ustedes están dispuestos a verla, ver un fragmento, que es una película muy intimista, hecha en 2012, que es una película que habla de una especie de secuela de la dictadura, de una mujer que fue casada con un guerrillero uruguayo, pero también se metió en la lucha armada. E essa senhora se muda a um departamento que compra com o dinheiro que ganhou
de la indemnización que dio el gobierno Lula, el gobierno del PT, ¿okay? a los que así lo demandaban. Entonces compra un departamento, pero ve el fantasma de su esposo todo el tiempo en el departamento. Y el esposo ya se murió. Entonces, es una película bastante interesante en ese sentido, pero también es una película que está hecha claramente para agradar. Y para convencer de que ese asunto se encerró, que ese asunto está muerto. Es una especie de máquina de desmemoria que existe en una serie, en un sistema cinematográfico brasileño, y no nada más brasileño. Yo creo que latinoamericano, ahí está la película No, por ejemplo, ¿no? Es una película muy comercial, pero que tiene buenos aspectos, pero que de alguna manera hace parte de un sistema, de un maquinario que visa claramente de la política. Porque ¿qué es la política en el cine? La política en el cine es la divergencia. Y son películas completamente convergentes. Convergentes en la forma y en el contenido. ¿Okay? Entonces no hay ningún tipo de elemento político ahí. No hay ningún tipo de divergencia. Son películas de convergencia. Las imágenes ahí son convergentes. Son imágenes bonitas, imágenes bien hechas, el sonido bien hecho, la dirección de arte bien hecha, pero como en esa película de Bruno Barreto, son kitsch, llegan a ser kitsch porque son tan articuladas, tan bien elaboradas, que se pierde completamente el elemento político. La historia se torna realmente de ficción completamente, no sirve a la memoria. Essa é uma película que sirve um pouco à memória, ok? Separando sempre essa ideia de memória e história, não? A história sempre como oficial, a memória como uma reelaboração, não? Subjetiva e tudo isso. Pero, de alguma maneira, a forma e o conteúdo da película não propiciam que se haja uma iluminação política nesse sentido. Não há nenhum tipo de divergência. Okay? Então, vamos ver um fragmento e a ver o que lhes parece. Você esse departamento, não? Você acaba de comprar, você vai, você mete o departamento, la mujer. São atores muito conhecidos, atores de Globo, não? De Rede Globo. E buenos amigos. Vamos fazer essa metáfora de la nueva vida, etc. Não? Aí ele se traga. Vou adelantar um pouco. Ahí están los cuates poniendo los muebles. Percebemos, es una película que tiene el elemento sexual muy claro. ¿Okay? Obviamente, la vida es sexo. Pero de alguna manera, ahí en la cuestión es una película que se trata de ese tipo de aspectos, como que la cosa se... Eu ponho onde? Aqui, pode ser aqui na frente. Como que promueve a despolitização. Dá licença. Obrigada. Está sola, a rato vai aparecer som.
Claro, só que aí entra aquela cerveja. Você mora sozinha aqui? Sim, moro. Que bom. Por que bom? Acho as crianças lindas, mas eu preciso muito de silêncio. Eu trabalho em casa, sabe? E também é uma pessoa só andando na minha cabeça. Eu moro embaixo, né? Esse apartamento aqui é ótimo. É super iluminado, muito arejado. Você sabe que a cozinha e o banheiro... Desculpa, Érica, né? Érica. Desculpa, eu tenho um monte de coisa pra fazer. Tá? Eu sei. Só uma coisinha bem importante, Sim. assim. Sábado vai ter um evento no condomínio. Meio reunião de condomínio, meio lanchinho. E você, como é proprietária, seria bem importante que você viesse nessa reunião. A gente quer implantar sensores de presença aqui no condomínio. Então, sensores de presença? Sensores de presença. É uma racionalização que hoje é muito difícil de fazer investimentos, de aprovação de gastos agora. Aí sensor sai fantasma. De presença, você economiza até 70% de energia elétrica do condomínio. Tem gastos que são necessários, Vera. Então, é uma espécie de abismo, né, entre essa situação que ela vive e a situação que essa chica está dizendo, que quer racionalizar a vida do edifício. Enfim, uma clara metáfora da questão do desencantamento do mundo, não? Cada vez mais profundo com o capitalismo tardio, não? Então aí está o uruguaio que foi esposo de ella, pero que se murió, e ella lo ve constantemente. Está muy linda, Ana María. Vera. Porque Ana María era su nombre de guerra, digamos, de guerrilla. Você não vai falar nada? Você também não fala nada? Alguém tem que falar. Não sai daí. Vou barrar, vou deixar a película e vamos encerrar. O que aconteceu? Não foi nada não, dona Vera. Foi só o botijão que escorregou. Ah, tá. A senhora vai precisar disso aqui? Oi? Do botijão? O gás aqui não é de rua? Ah, é verdade. Esse processo paralelo, que é um pouco artificial, definitivamente sirve um pouco para o didatismo da conferência e tudo isso, pero que, claro, podemos fazer um paralelo. É possível fazer um paralelo entre a ditadura, os períodos da sociedade brasileira e os períodos do cine. Então, foi basicamente isso que eu quis projetar a vocês, estabelecer para vocês e, enfim, agora estou aberto a qualquer tipo de indagação e de comentários. Muchas gracias.